Você já começou uma dieta cheia de motivação, começou a ver uns quilos indo embora. Mas aos poucos, isso foi perdendo a força. Você foi perdendo a sua motivação. E aos poucos foi recuperando esse peso. Não conseguiu manter uma sustentabilidade ao longo tempo. E aí você está se sentindo fraca, desmotivada e acha que isso não é para você. Saiba que isso pode ser explicado por base neurológica, fisiológica. Isso eu vou mostrar para vocês quais são as estratégias para a gente tentar combater e reverter esse quadro para que você consiga atingir os seus objetivos. Eu sou a doutora Érica Vidal, cardiologista, e eu provoco aqui no canal e dar informações para vocês sobre saúde. Como é que a gente otimiza a saúde, previne as doenças e vive com a melhor qualidade de vida. Aqui no canal, vídeos todas as terças e quintas às 18h30, com conteúdos relevantes sobre saúde, sobre exercício, para que vocês venham juntos na jornada da vida saudável, para que a gente consiga incorporar novos comportamentos para atingir a melhor saúde e para a prevenção das doenças. Se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever, ative as notificações e compartilhe o conteúdo. E eu conto com vocês para esse compartilhamento, que é fundamental, para que você seja um instrumento de transformação na vida das pessoas que você gosta e que você conhece. Quer saber um pouquinho mais que a doutora Érica Vidal? Tem aqui a descrição do meu site, com todo o meu histórico. Além dos vídeos anteriores, onde vocês vão conseguir começar a colocar em prática a partir de hoje, como é que vocês vão conseguir introduzir na jornada da vida saudável para melhorar esses comportamentos e otimizar a saúde. A dieta, a alimentação é um calcanhar de Aquiles. A gente não consegue manter uma sustentabilidade na mudança dos nossos comportamentos e a gente está fadado a ter ali o efeito sanfona. Engorda, emagrece, e a gente não consegue, de fato, incorporar esses novos comportamentos e a gente acha que a gente não nasceu para isso. E eu vou me aceitar que eu sou assim mesmo e eu não consigo emagrecer e sustentar. Porque depois que a gente começa a emagrecer um pouquinho, a gente acaba dando uma estabilizada. Eu não consigo passar, eu acabo travando naquele peso. Será por que isso acontece? Será que tem alguma explicação? Eu trouxe para vocês aqui, eu separei por que isso é explicado de uma forma fisiológica e comportamental para que isso aconteça. Quando a gente começa a perder o peso, o nosso corpo entende que a gente está em ameaça, porque ele entende que a gente está numa privação que está fazendo com que o nosso estoque de energia seja reduzido. Isso, o nosso corpo entende que ele está em perigo, está em risco. E ele precisa fazer alterações para que essa perda não venha impactar um risco de morte. Porque o que o nosso corpo entende é porque a privação, esse emagrecimento pode me levar à morte. E aí ele fala, poxa, eu preciso controlar para que essa perda de peso ela não aumente e eu não venha me sentir sem energia, sem essa reserva de energia para fazer o meu metabolismo basal para eu me funcionar. Então, nosso corpo resiste à perda rápida de peso corporal. Aí vem as medicações, que fazem com que a gente iniba bastante o apetite e fazem com que a gente consiga essa perda corporal, de peso corporal, de uma forma importante. Então, se você não está tomando nada e começou a perder e estagnou, o que o seu corpo entende? A gente começa a aumentar o hormônio que faz com que a gente tenha fome, que é o hormônio da grelina. E ele aumenta para que a gente tenha aquele gatilho para eu buscar comida. Ao passo que o hormônio da saciedade ele reduz, que é a leptina. Isso faz com que eu coma e não me sinta saciado. Como se fosse um impulso para você comer mais e fazer essa reserva de energia. Automaticamente, o nosso metabolismo desacelera. Porque quando a gente emagrece, a gente também perde massa muscular. E faz com que o nosso organismo ele reduza esse metabolismo para que a gente faça essa poupança de energia. Então, eu não quero gastar mais energia, eu preciso reter o que eu já tenho. Então, a gente acaba caindo naquela estagnação do peso. Eu não consigo mais emagrecer. E aí, a gente acaba gerando um ciclo. E aí, com essa restrição, e aí eu não consigo me sustentar naquela restrição por muito tempo, eu acabo tendo um gatilho de compulsão, porque aí vem eu entendendo fisiologicamente, eu estou com a minha grelina mais alta, com a minha leptina mais baixa, e isso vai gerando um ciclo vicioso. E às vezes você estagna e não consegue se sustentar. E aí você acaba largando tudo, porque você não consegue ver um resultado e além do efeito fisiológico, você tem um efeito emocional. Você não consegue se ficar engajado e emocionalmente estabilizado para que você passe por esse processo. Aumenta o seu nível de ansiedade, reduz o seu nível
de autoestima, aumenta a sua compulsão alimentar. Fato que faz com que você vá aos poucos reincorporando aqueles outros comportamentos prévios, não conseguindo se manter em alimentações muito restritivas, e você aos poucos vai aumentando seu peso corporal novamente. Isso, se você entende que isso é uma demanda fisiológica e emocional relacionada, você precisa entender que tem um outro lado. A boa notícia é que você consegue mudar totalmente esse padrão com estratégias, entendendo o que você precisa de fato incorporar de uma forma gradual para que você vá burlando essa adaptação do seu organismo e a sua adaptação emocional, para entender que isso faz parte de um processo. E que eu preciso passar por essas etapas para que aos poucos a gente vá conseguindo combater e reverter essa estagnação e conseguindo incorporar com esses novos comportamentos esse melhor resultado da sua saúde, que inclusive pode ser o seu peso corporal. O primeiro passo é ter uma alimentação consciente e não restritiva. Porque quando a gente restringe muito a nossa alimentação, isso aumenta nosso gatilho, faz com que a gente tenha essa perda importante de peso, às custas também de massa muscular, aumentando a grelina, reduzindo a leptina e aumentando mais a minha compulsão e a minha ansiedade. Então, a alimentação consciente consiste no fato de que eu vou fazer um déficit calórico, mas um déficit calórico seja tolerável e que isso seja algo que me leve de uma forma gradual até minha perda de peso. Então, quando eu consigo ter essa alimentação consciente, cortar de uma forma gradual os alimentos que estão me fazendo mal, que têm uma carga calórica muito alta, associando os alimentos que estão favorecendo a minha saciedade. E uma forma da gente aumentar a nossa saciedade, por exemplo, é prestar atenção no ritmo que a gente se alimenta. Para prestar atenção de que eu não estou comendo só com a minha emoção, eu estou comendo com racionalidade, e quando estou satisfeita a gente interrompe. Então essa alimentação consciente é fundamental. O segundo, a gente precisa ter meta realista. Eu tenho um casamento, eu tenho um evento, eu preciso perder 5, 10 quilos e eu quero isso para ontem. A gente precisa entender que o emagrecimento é gradual e ele é individual. Pode ser que duas pessoas com o mesmo peso corporal, elas comecem a mesma dieta e uma vai perder um peso uma velocidade muito mais alta que o outro. Isso é uma individualidade biológica que a gente precisa respeitar. A gente precisa colocar essas metas realistas para que essa perda de peso seja saudável, que não seja um gatilho para aumentar a sua ansiedade e compulsão, que isso seja sustentável a longo prazo. Com a tua alimentação consciente, não restritiva, você vai incorporar esse novo padrão alimentar de uma forma prática, simples e você vai conseguir manter a sustentabilidade a longo prazo. E o terceiro, você precisa ter um apoio profissional, tanto para a sua alimentação, para o seu exercício em si, quanto para a sua saúde mental. Porque a gente precisa, primeiro, entender que a gente às vezes engorda bastante por conta da nossa cabeça, do nosso controle das nossas emoções. Então, entender que esse controle profissional para me dar discernimento e clareza em relação à minha alimentação, em relação ao tipo de exercício para não extrapolar e aumentar o risco de lesão, que vai fazer com que a gente volte a estaca zero e possa aumentar meu gatilho de compulsão alimentar em relação à nossa alimentação. Então, eu ter esse acompanhamento profissional que me guie em relação à minha alimentação, em relação ao meu exercício é fundamental. Em alguns casos, eu preciso também ter apoio para um profissional para o meu controle emocional. Porque se eu não sei lidar com o meu estresse, com a minha ansiedade, com meus problemas no meu dia a dia, eu não consigo digerir isso bem, isso vai ser uma válvula de escape para a alimentação e eu não vou conseguir emagrecer com o meu objetivo. Isso vai retroalimentar esse ciclo vicioso e vai fazer com que você não consiga emagrecer. Então, esses 3 grandes processos, 3 grandes formulações para que você consiga atingir o seu objetivo, que é esse emagrecimento de uma forma sustentável e saudável. Você precisa ter uma alimentação consciente e não restritiva. Você precisa ter metas realistas e que sejam sustentáveis a longo prazo. E terceiro, você precisa de apoio profissional e emocional para esse combate. E aí que você vai conseguir, aos poucos, que essa sua alimentação vá fluindo melhor e de uma forma mais prática e mais factível. E eu te convido junto para você vir nessa jornada. Na jornada da vida saudável, para que você aos poucos entenda a consciência dessa sua alimentação, entenda a consciência das suas metas, com metas factíveis e sustentáveis e com esse apoio profissional. Para que aos poucos você vai conseguindo otimizar a sua saúde com menos culpa, com mais saúde,
com menos dieta e mais consciência, para que você consiga, de fato, incorporar a jornada da vida saudável no seu dia a dia e ter a sua meta, o seu objetivo lá na frente, mas comemorando esses pequenos fatos de uma forma gradual. E eu quero saber de vocês, quem aí já passou por efeito sanfona? Você pode até estar vivenciando isso e está sentindo compulsão, está sentindo uma falta de motivação? Deixa aqui nos comentários. Se você conhece alguém que está passando por esse processo e está sentindo essa dificuldade ou que já passou por diversos processos e não conseguiu o tão objetivo que é cuidar melhor da sua saúde, marque ele aqui e deixa aqui nos comentários. E eu conto com vocês, pessoal, para compartilhar esse conteúdo. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui a sua curtida, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações, para que mais pessoas tenham acesso a essa jornada da vida saudável, esse conhecimento que vai fazer com que vocês vivam com mais saúde, com menos doença, com mais qualidade de vida. E eu vejo vocês, pessoal, no próximo vídeo.